7 aprendizados que eu aprendi no Day Trade após 3 anos de perda. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Romulo, para quem não sabe. Se inscreve no canal, deixa seu like. Esse tipo de conteúdo dá muito trabalho, então se você deixar o seu like já ajuda bastante. Então vamos pro conteúdo de hoje, gente. Então o que foi que aconteceu? Quando eu comecei dentro do Day Trade, né, eu tinha um hábito de fazer diários de trade, né? Então todos os dias eu fazia anotações do que eu tinha feito durante o dia e anotações do que o mercado tinha me ensinado, ou seja, as lições do mercado. E com o passar do tempo eu fui deixando de ter esse hábito e acabou caindo no esquecimento, ou seja, deixei de fazer esse tipo de coisa. E hoje eu mexendo nos meus diários de trade, eu encontrei algumas anotações das lições que o mercado tinha me dado. E eu queria compartilhar isso hoje com vocês. Aprendizados esses que eu anotei no início da minha carreira, digamos que de trader, né? Há 3 anos atrás. E hoje eu quero compartilhar com vocês e ver se eu ainda concordo ou não com o que eu escrevi naquela época. E fica até o final do vídeo para ver se você se encaixa em alguma dessas anotações. Lembrando, gente, eu vou falar exatamente como eu escrevi na época. E no final do vídeo eu vou falar se ainda eu concordo ou não a respeito de alguns pontos de vista. Aprendizado número 1. Hoje notei que estou negativo, pois saio sempre muito antes dos meus alvos, mas seguro meu stop até o ponto técnico, coisa que não é errado. Então, gente, com relação a isso, na época eu me lembro quando eu escrevi isso, então eu tinha um hábito, e nos últimos trades que eu fiz, eu meio que venho tentando corrigir isso, que foi algo que eu tinha no passado e trouxe agora, que era de tipo apertar o stop sem ter nenhuma justificativa, sendo que o preço não alcançou nenhum alvo, não teve nenhum empecilho, então eu meio que protegia e isso acabava me tirando da jogada antes. Então esse foi meu primeiro aprendizado e eu concordo ainda até hoje com isso. Aprendizado 2. Stop nada mais é do que minha proteção, caso meu trade falhe. E realmente é, porque, por exemplo, foi quase que em sequência que eu escrevi isso, porque tipo assim, antes eu tinha muito stop como algo, não, eu vou perder isso. Eu já entrava na operação acreditando, não, eu vou perder isso. E então aquilo acabou me prejudicando muito, porque eu queria sair logo da zona do stop, sendo que a região de stop é uma região de proteção. Então se você busca um stop técnico, vai ter pessoas grandes defendendo nessa região. Se o mercado voltou e lhe estopou, pode ser por 3 motivos. Ou ele lhe violinou, ou a tendência reverteu, ou entrou em range. Então eu ainda concordo com essa anotação. E eu vejo que muitas vezes, ultimamente, eu estava esquecendo disso, né? Então eu acabava optando aliviar minha mente, aquela pressão de não, o preço pode voltar e me estopar, sendo que ali era o melhor ponto de ter um stop. E sendo que se eu mantivesse meu stop ali, a probabilidade de estopar seria muito menor do que se eu movesse, né? Aprendizado número 3. Quando tomo um stop porque mexo no stop e depois o preço vai buscar os alvos, meu stop foi X, mas o que deixei de ganhar. Uma coisa que me frustra muito dentro do day trade é quando eu tomo uma posição, faço a proteção no stop técnico, o mercado começa a andar, não atingiu nenhum alvo, eu invento de ir apertando o stop, o mercado volta e me estopa. Um exemplo, eu tinha um alvo de R$100, um exemplo, ele volta, me estopa com R$50, sendo que meu stop técnico era para ser tipo 80, um exemplo, ele volta e me estopa com 50 porque eu protegi, e depois o mercado continua o movimento e eu perco a tendência, perco o movimento porque eu quis antecipar. Então o que eu deixei de ganhar foi o que eu perdi, no caso R$50, mas o meu objetivo que era 100, ou seja, eu deixei na mesa R$150 por conta de insegurança, por conta de medo. Então sim, ainda eu concordo com isso também. Aprendizado 4. Nunca, jamais entrar em uma operação atrasada ou antecipada. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. E sim, gente, o que muitas vezes acabava me prejudicando era a questão de querer antecipar ou eu vi que perdi a tendência e querer vender atrasado, entrar na posição atrasada ou comprar atrasado. Então isso acabou me prejudicando muito no começo, né? Então isso é algo que a gente tem que saber lidar. Evitar aquelas operações no susto. Tem um livro, O Mais Importante para o Investidor, que na sua página 97 ele fala mais ou menos assim: tudo que o sábio faz no início, o tolo faz no final. Galera, apesar desse livro não ser voltado a trader, ele é um livro que ele é fundamental para todo investidor. Foi um dos melhores livros que eu li. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, você pode comprar ele aqui através desse link da Amazon e eu super recomendo. Através dele eu tirei lições muito importantes para dentro do trade e esse foi um dos exemplos. Ou seja, a gente sempre tem que tentar pegar o início do movimento.
para que assim a gente tenha um menor risco de ser estopado e consequentemente a gente consiga pegar um melhor movimento. Então sim, ainda eu concordo totalmente esse aprendizado. Aprendizado sim, sempre tentar conduzir o trade o máximo possível. Isso que vai me dar dinheiro. E isso é bem interessante, gente, porque tipo assim, muitas vezes, o mercado começava a andar, eu tinha aquela ânsia de querer proteger, de aliviar a pressão psicológica, e eu mexia nos meus stops. Às vezes, isso aqui já falando de stop gain, certo? Sendo que o mercado tinha potencial para ir muito mais do que aquilo e eu, por medo de deixar dinheiro na mesa, acabava protegendo a situação bem antes. E o mercado, por exemplo, o dólar andava 30, 40, 50 pontos e eu ficava meio que satisfeito, com muitas aspas, com 5 pontos. Porque eu não aguentei a pressão. E deixando bem claro, uma coisa é você proteger de uma forma técnica, de uma forma correta. Outra coisa totalmente diferente é você proteger sem ter nenhum motivo. Isso eu estou falando de mim. E isso é algo que eu acredito que a maioria dos iniciantes passam por isso, né? Isso eu estou falando, tendo eu como referência. Aprendizado 6. Nunca deixar um trader ganhador se tornar perdedor. Melhor um pequeno ganho do que uma grande perda, ou até mesmo uma pequena perda. Então, gente, isso aqui foi numa época onde eu fazia o espelhamento dos meus alvos. Para quem não sabe, eu trabalho com espelhamento de Fibonacci para pegar os meus alvos, e muitas vezes o que acontecia? Eu trabalho com espelhamento para pegar o alvo de 61.8, o alvo de 100% e o terceiro alvo de Fibo, que é 1.168, e às vezes até com 200%. E chegou um momento que eu comecei a realmente ganhar dinheiro. Então eu comecei a acreditar mais na movimentação. Então muitas vezes o que acontecia? O mercado ele batia no meu primeiro alvo e eu não protegia, deixava o meu stop, isso já depois que eu estava com uma certa confiança dentro do mercado. Eu deixava meu stop técnico lá, independentemente se o mercado fosse continuar ou não, e muitas vezes ele só ia no meu primeiro alvo e voltava e me stopava. Então, nessa época aqui, eu aprendi o seguinte: bateu em um objetivo, a gente nunca sabe qual é o objetivo que ele vai. Então, bateu no primeiro alvo, o mínimo que eu devo fazer é colocar o stop no break-even, né? No 0 a 0. A gente não sabe o que o mercado vai fazer, mas eu sei o que eu faço, como já dizia o André Machado. Então, isso foi algo que eu aprendi, que nem sempre o mercado ele vai ganhar uma tendência forte e vai em todos os alvos. Muitas vezes, ele vai ficar apenas no primeiro alvo. Então, bateu no primeiro alvo, eu não preciso mais pagar de machão e segurar o alvo lá embaixo. Mas claro, obviamente, isso é uma experiência própria, cada um tem os seus métodos. E aprendizado 7. Candles com muitas sombras, mercado indefinido. Enquanto houver pregão, isso vai existir. Que vai ter aqueles dias que o mercado vai estar lateral, vai ter aqueles dias que o mercado vai estar travado. E o que acontecia? Muitas vezes eu, pela ânsia de operar, de estar tradando ali, eu ficava procurando a operação em dias ruins. Então, nesse dia aqui, provavelmente, eu não lembro qual foi o episódio, mas provavelmente eu fiquei insistindo em um dia que tinha bastante pavio, e bastante pavio tanto para cima como para baixo mostra uma indecisão, né? É o famoso paliteiro. Então são coisas que é o tipo de dia que a gente deve evitar, porque a probabilidade de você ser estopado é grande. E sim, ainda eu concordo com esse aprendizado aqui, e que me faz pensar que tudo isso, apesar de ser antigo do começo, era algo que eu já meio que sabia, né? E sim, pessoal, apesar de ter quase 3 anos, ainda concordo com tudo que escrevi. É interessante notar que no fundo, sabemos como ganhar dinheiro neste mercado, mas sempre nos auto-sabotamos. E é justamente aí onde tudo desanda e voltamos para a estaca zero. Então, se hoje não sou consistente, a culpa é totalmente minha. E lembrando, isso aqui é uma autoanálise, não estou julgando absolutamente ninguém. Se você ficou nesse vídeo até aqui, gente, eu tenho esses outros vídeos muito interessantes. Se você não assistiu, dá uma conferida neles. É muito importante, eu contando um pouco da minha história a respeito dentro do mercado, das minhas experiências. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Fiquem com Deus, valeu, falou, fui!